Olá! Nesta análise, o nosso objetivo é examinar a formação do tempo passado para os verbos regulares na língua inglesa. Iremos abordar a estrutura morfológica, as regras ortográficas pertinentes e também algumas exceções fonéticas importantes. Para começar, é fundamental compreender o princípio que rege a conjugação no passado em inglês, que a diferencia de modo significativo do português. Bem, este slide ilustra uma distinção fundamental. No português, o verbo trabalhar, por exemplo, possui múltiplas desinências no pretérito perfeito. Eu trabalhei, tu trabalhaste, ele trabalhou. Já no inglês, ocorre uma uniformidade morfológica. Para todos os pronomes pessoais, I, you, he, she, it, we, they, a forma verbal é a mesma, worked. É uma característica que se aplica à vasta maioria dos verbos regulares, com a notável exceção do verbo to be. Prosseguindo, vamos mapear as 5 categorias principais de regras ortográficas que determinam a formação do passado dos verbos regulares. A nossa análise seguirá a estrutura destes 5 grupos. O primeiro é a regra geral, com a adição do sufixo ed. O segundo aborda os verbos terminados em e, que recebem apenas a letra d. O terceiro grupo trata dos verbos terminados em y, que se subdivide em 2 casos específicos. O quarto grupo explora o padrão CVC, ou consoante, vogal, consoante. E, por fim, o quinto grupo detalha as exceções a esta última regra. Agora, vamos iniciar a análise detalhada de cada um dos 5 grupos morfológicos que acabamos de apresentar. O primeiro grupo constitui a regra geral. Para a grande maioria dos verbos, a formação do passado simples consiste no acréscimo do sufixo ed à forma base. Tomemos como exemplo o verbo to talk. A sua conjugação é I talked, you talked, he talked, we talked, you talked, they talked. A frase de exemplo é They talked to the director yesterday, que se traduz como eles conversaram com o diretor ontem. O segundo grupo é dedicado aos verbos cuja forma base já termina com a vogal e. Nesses casos, para evitar a redundância vocálica, adiciona-se apenas o sufixo de. Com o verbo to love, a conjugação se torna I loved, you loved, he loved, we loved, you loved, they loved. Vejamos o exemplo. She loved the classical music concert, que significa ela amou o concerto de música clássica. O terceiro grupo apresenta uma bifurcação. O primeiro caso aplica-se a verbos terminados em y precedido por uma vogal. Aqui, o y é mantido e acrescenta-se o sufixo ed. Por exemplo, com o verbo to play temos I played, you played, he played, we played, you played, they played. A frase que ilustra essa regra é The orchestra played a complex symphony, cuja tradução é a orquestra tocou uma sinfonia complexa. O segundo caso do terceiro grupo refere-se aos verbos terminados em y, precedido por uma consoante. Nestas situações, o y é removido e substituído pelo sufixo ied. Utilizando o verbo to study como modelo, a conjugação é I studied, you studied, he studied, we studied, you studied, they studied. O exemplo prático é The researchers studied the phenomenon for years, que significa os pesquisadores estudaram o fenômeno por anos. Passemos ao quarto grupo que trata do padrão CVC. Esta regra aplica-se a verbos monossilábicos ou oxítonos que terminam na sequência consoante-vogal-consoante. Em verbos como stop, a última consoante é duplicada antes de se adicionar o sufixo ed. A conjugação de stop é, portanto, I stopped, you stopped, he stopped, we stopped, you stopped, they stopped. O exemplo é The vehicle stopped abruptly at the intersection, que se traduz para o veículo parou abruptamente no cruzamento. O quinto e último grupo detalha as exceções à regra CVC. Se o verbo for dissilábico e a sílaba tônica for a primeira, a consoante final não é duplicada. É o caso de verbos como open e listen. Em open, a tonicidade está em O. Em listen, está em lis. Logo, apenas adicionamos ed. Os exemplos são He opened the confidential document, que significa ele abriu o documento confidencial. E the students listened carefully to the lecture, ou seja, os alunos escutaram a palestra com atenção. É importante notar também que as consoantes W e Y, ao final de uma palavra, nunca são duplicadas. Agora vamos abordar um aspecto de extrema importância, a pronúncia. É crucial entender que o sufixo ed não constitui foneticamente uma nova sílaba na palavra.
Este ponto é crucial. A adição do sufixo ed não deve criar uma nova sílaba fonética. A pronúncia incorreta seria, por exemplo, worked, com 2 sílabas. A forma correta, por outro lado, aglutina o som do sufixo ao som final do verbo. Para verbos que terminam em um som surdo, como o K em work, look e cook, o sufixo ed é pronunciado como um T, portanto, a pronúncia correta é um som oclusivo único, worked. Para consolidar todo o conhecimento adquirido, vamos agora apresentar uma matriz geral que sintetiza todas as regras discutidas. Essa tabela final serve como um sumário definitivo. Na regra geral, para a maioria dos verbos adiciona-se id, como em talk, que se torna talked. Para verbos com terminação e, apenas d é adicionado, como love, que se torna loved. Para a sequência vogal mais y, mantém-se o y e adiciona-se id, como em play, que vira played. Para consoante mais y, o y é substituído por ied, como em study, que vira studied. No padrão CVC com tônica final, dobra-se a última consoante antes de adicionar id, como o stop, que se torna stopped, e finalmente, na exceção CVC com tônica inicial, apenas id é acrescentado como open, que se torna opened. Com essa matriz, a aplicação das regras do passado simples regular torna-se um processo mais claro e sistemático.